Bora para mais um episódio do Pode Sentir. E hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, tá? A gente vai começar falando como sair do Excel e ir para a exposição. Como que é essa travessia emocional que um estatístico fez rumo à liderança de uma empresa. Porque, gente, existe um lugar onde os números sempre encontram um propósito, onde quem aprendeu a medir o mundo com exatidão decide sentir o impacto das decisões com profundidade. Hoje, Pode Sentir recebe um convidado que deixou o crachá de estatístico visível, mas não parou por aí. Ele agora veste o chapéu de CEO. E não de qualquer empresa. Ele está à frente da Skillflow, nossa parceira e patrocinadora aqui do Pod. E vocês sabem, assumir a liderança de uma empresa é muito mais do que uma mudança de cargo. É uma travessia emocional. É lidar com a vulnerabilidade de não saber todas as respostas, com a coragem de tomar decisões que não cabem em modelos estatísticos e com responsabilidade de inspirar pessoas, mesmo quando os números não favorecem muito. Então, neste episódio, vamos explorar como Matheus Fagion Alonso, vindo de uma formação analítica e técnica, tem navegado nesse território emocional e tão desafiador quanto revelador que é ser um CEO. Quais são as emoções que um CEO sente e, mais importante, o que faz com essas emoções? Afinal, no Pode Sentir, a gente acredita que sentir também é uma competência de gestão. É ou não é? O que você acha, Matheus? Eu não acho. Eu tenho certeza disso. Por que você tem essa certeza toda? Como é sentir o peso e o privilégio de estar à frente aí de uma consultoria de educação corporativa? Vamos lá, é um desafio muito novo, né? Porque envolve coisas diferentes. Eu fiz a minha carreira sempre olhando para o risco financeiro do negócio, cuidando de área de crédito, de cobrança, fiz o desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de serviços. Eu acho que esse que é o link para o novo desafio, né? São serviços, a Skill entrega serviços, né? Serviços personalizados, e é esse desenvolvimento que traz o brilhar dos olhos de enfrentar e ir para frente. Mas uma coisa tem em comum nos dois desafios. Você sempre teve pessoas onde você interagia, desenvolvia e trabalhava com elas para fazer acontecer. Sim. Então, a diferença desses papéis, as pessoas na educação corporativa são mais desafiadoras, mais complexas que as outras, ou têm os mesmos problemas? É todo mundo problemático igual? Não, todo mundo é problemático igual, cada um na sua casinha, né? Como anteriormente eu trabalhava, qual que era o grande ganho no negócio? Né? Eu estava lá debaixo, atrás da mesa, lá no escritório, ar-condicionado, bonitinho, mas para fazer a diferença, eu tinha que ir na rua, eu tinha que ir lá com o comercial entender qual que era a dificuldade da venda. E para cada região é uma dificuldade diferente, é uma forma de pensar diferente, clientes diferentes, né? Sai dali, poxa, eu preciso desenvolver, preciso trazer o pessoal de projetos para junto, é outra cabeça, é outra mentalidade que vai colocar, preciso trazer o pessoal do marketing, então cada uma dessas tem a sua diferença, né? Que é preciso saber lidar, é preciso saber entender, e essa é o que faz a diferença. E na Skill é a mesma coisa, né? Quem lida com esse tipo de trabalho também tem suas características e que ela acaba sendo um pouco comum dos dois, né? Digamos, no geral todo mundo é igual, é louco igual, mas se olhar cada um, né? Cada um na sua loucura diferente. E isso é fantástico. Isso é fantástico para você entender e perceber como cada pessoa age, como cada pessoa reage àquilo que você está fazendo. E ao trabalho que a Skill faz para entregar os serviços direitinho, para fazer o trabalho emocional, desenvolver as pessoas, desenvolverem os líderes. Muito legal.
Eu anotei uma frase aqui para fazer uma provocação para você, que é a seguinte: skill é técnica, né? Habilidade, enfim. E flow é emoção, tá conectado com emoção, fluir e tudo mais. Como equilibrar razão e sentimento quando você está no topo da cadeia, tendo que lidar com várias demandas, tudo acontecendo ao mesmo tempo aqui agora? Respirando. É uma verdade, porque quando tudo está acontecendo, tá aquele barulho todo, é a hora de você respirar e ser o mais calmo de todos para você colocar a ordem na bagunça, no caos. Né? Sempre eu aprendi isso lá no passado e é a mais pura verdade. No caos, procure a pessoa mais calma. Não tente gritar, não tente bater, estremecer. Não, calma, relaxa. Né? Tenta você. Se você achar alguém mais calmo que você, siga ela. Acho que esse que é o caminho para se colocar. Nem vou perguntar quem você está seguindo, porque eu não sei se você vai encontrar um nome dentro dessa realidade para seguir. Ah, não, para cada situação tem um. Vai ser um, entendi. E qual foi a emoção dominante quando você recebeu o convite para esse desafio? Foi mais medo, mais empolgação, mais dúvida? No começo, medo, fácil. Né? Bate aquele medo, fala, pô, será que vou dar conta? Aí depois você dá aquela respirada, pô, lógico que eu dou conta. Né? E aí vem a empolgação. E aí é a hora que você vem, que você quer fazer acontecer e quer que tudo aconteça rápido. Mas o primeiro, segundo é o medo. E como é que você lidou com esse medo aí depois de respirar e olhar para essa realidade e ver que dava conta? Qual foi a primeira... Não, depois desse segundo que vem o medo, ele vai embora e sumiu. Nem sei onde que ele parou, onde é que ele foi parar. Foi lidar com a empolgação, foi lidar com a ansiedade, né, de fazer, querer acontecer. Então, e aí, assim, como lidar com isso? Aí é a hora, de novo, você olhar e começar, tá bom, então vamos conversar, o que precisa, aonde que tá, aonde você quer chegar, ou o que você quer que aconteça nesse meio do caminho, e aí buscar informações para montar e trilhar todo esse caminho até onde você vai chegar e fazer os ajustes necessários e conversar e vir uma troca, né, entre as pessoas para você encontrar o melhor caminho, e aí você vai mostrando qual que é o caminho, qual que é o norte que você quer seguir, por que você quer seguir. Se você não fala o porquê, você não ganha as pessoas. Né? Aliás, é sempre necessário, antes de falar o que você quer, né, mostrar como você quer. Né, aonde você quer chegar, depois você vai explicando e aí você vai ganhando as pessoas. Se a pessoa sabe o porquê ela vai fazer o que ela vai fazer, você está falando que ela fica então mais engajada em fazer aquilo, faz mais sentido para ela. Exato, faz sentido para ela, ela se sente incluída, ela se sente empoderada, porque você coloca a responsabilidade nela, você não está simplesmente mandando ou demandando a pessoa, e ela também sente vontade, ela sente se livre para, inclusive, questionar o porquê que você está fazendo, dar novas ideias. Boa. E o que um CEO sente que um estatístico talvez não precise sentir? No papel de CEO tem coisas que você sente que quando você estava lá no começo, depois quero também que você faça uma rápida trajetória aí do estatístico ao CEO, quando você estava lá mais na base da estatística, ainda não com muita gente para liderar, que você não precisava sentir. O estatístico, ele vai analisar. Tão simples quanto isso. Números, planilhas, nem pessoas. Nem pessoas. Começo ainda de carreira, você ainda nem sabe que existem outras pessoas. É só você e a planilha. É só você e os dados. Você sai da faculdade e fala, cara, eu vou sair de lá, vou fazer modelos. E aí Vocês falam muito esse negócio de modelo. Que praga de modelos é esse? É o da passarela? É o do Fashion Week? Que modelo é esse? Traduz para o nosso público. Os modelos estatísticos, né? Modelo estatístico você tem.
modelos determinísticos, Nossa, trabalhos muito. determinísticos, que é semelhante a uma tabela de frequência, ela é um comecinho de um modelo. Ó, falou três coisas que eu não entendi. Modelo estatístico, tabela de frequência, qual foi o outro? Bom, quando você faz você coloca, faz uma pesquisa, por exemplo. Gente, eles são pior que advogados, eles têm uma linguagem própria. A gente tem. Culpar. A gente tem. Quando você faz uma pesquisa, por exemplo, você colocou lá homem, mulher, tem aqui homem, mulher e gosta de arroz, feijão e tal. Então, cada um desses números, né, que você está colocando a refeição ali, essa tabela é o que eu falei que é a tabela de frequência. Isso é uma análise determinística que você faz. O que é a análise determinística? É você olhar aquele número específico. Tá. Né? Quando é não determinístico, a gente chama de probabilístico, e aí entram as probabilidades da vida. Tá? Dá um exemplo. Você coloca probabilidade então, de uma... Pegando esse exemplo do arroz e feijão, a probabilidade das pessoas comprar ou não todo mês? Ou não tem nada... Pode ser nessa mesma tabela, se você olhar ela de uma forma probabilística, e aí tem uma complexidade maior por detrás, mas você vai determinar qual que é a probabilidade do homem comer feijão todo dia. Mais do que a mulher. Mais do que a mulher. Nem é isso, porque é uma probabilidade do homem comer o feijão, a outra é a probabilidade da mulher comer o feijão, e aí depois, se ainda quiser, você tem qual que é a probabilidade do homem comer mais feijão que a mulher. Ou menos feijão. Ou menos feijão que a mulher. Gente, é muito... E aí você vê que são 4. Uma coisa é a probabilidade do homem comer mais feijão, a outra é qual que é a probabilidade da mulher comer mais feijão. São 2 respostas diferentes, que no modelo estatístico, cada modelo estatístico responde a uma única e específica pergunta. E aí, então, vou buscar hoje para mais o nosso dia a dia, hoje inteligência artificial. Inteligência artificial eu faço desde que eu estou na faculdade. Né? Não com a generativa, que é a que a gente está acostumada hoje, mas com várias outras técnicas que já existiam. Aliás, a generativa já existia também, mas a complexidade de colocá-la no dia a dia era muito maior. No dia a dia era muito maior que hoje, por causa de processamento de dados, ficou muito mais fácil. Então, por isso que ela coloca. Até a inteligência artificial, por detrás dela, são vários modelinhos estatísticos respondendo uma única e específica pergunta. Então, quando ele está fazendo um texto para você, ele está respondendo várias perguntas específicas. Então, cada palavrinha que está saindo lá tem uma pergunta específica para cada lá rodando por detrás. Gente do céu, ainda bem que eu só uso e pronto. Isso, hoje também. Mas voltando lá, quando você começa a ser um estatístico formado, aliás, eu faço, meio que um apelo meu, que hoje o mercado necessita cada vez mais de um estatístico. Por isso que o Flow contratou um estatístico maior. E aí, só que você não tem gente fazendo esse curso, né? Tem ótimos cursos espalhados pelo país, no estado de São Paulo são 5 faculdades de ponta oferecendo, né? Você tem a USP, a Unicamp, a Federal de São Carlos e a Unesp, e tem mais uma que agora me fugiu o nome, ofertando o curso. E aí, no meio do caminho, como tem pouca gente entrando, pouca gente se formando, o mercado necessita de muita gente, aí você vai buscar engenheiros formados para trabalhar com isso. É mais uma coisa para fazer. Né? Então, é meio um apelo meu, né? Olhem para esses cursos. Estatística, meu gente. Vai lá. O mercado hoje é muito carente de estatístico. E eu vou pegar vou roubar uma frase, aliás, uma frase não, um texto de um grande amigo meu, que ele fala que existe a diferença no dia a dia dele. Bernardo Lustosa, cara, é uma referência na área de fraude no país. Hoje, muito mais do que isso, uma referência na parte de análise de dados, um estatístico super poderoso no sentido de conhecimento. Uma referência, uma autoridade. Muita referência.
muita autoridade, e ele fala, na equipe dele sempre tem que ter um estatístico, porque o estatístico, ele tem uma formação, ele tem um conhecimento que os outros que vêm trabalhar com estatística acabam não tendo. Então, traz esse conhecimento e realmente faz a diferença, porque eu já senti isso também. Para contribuir com a tua campanha de mais estatísticos na faculdade, o que você diria para um jovem? Pensa no jovem de hoje. Você tem filhos jovens, né? Você convive com jovens. Como você convenceria um jovem de hoje, que tem tudo mastigado na mão, que não precisa pensar para responder, e fazer uma faculdade de estatística que vai ter que ficar ali queimando, fritando os neurônios para fazer o que a inteligência faz para ele sem nenhum esforço? Isso. Seja o cara que a inteligência não vai fazer por você. O estatístico é o cara que a inteligência não vai substituir, porque ele é muito mais do que rodar modelos. Essa é a parte mais fácil que tem do negócio, né? E olha para como vem a evolução, como a estatística está presente no dia a dia, né? Então, essa é a principal referência que vai ter para enxergar. Boa, pegando essa tua deixa de a estatística estar presente no dia a dia, eu não percebo, né? Eu e 200 milhões de pessoas que nem eu desligadas, não tem essa percepção de ligar o leque com o crédito. Assim, aqui tem estatística, aqui a gente só vive. Como você poderia ajudar a gente a perceber mais a estatística influenciando a nossa... Toda hora que você vai olhar o jornal, tem lá uma pesquisa. O Jornal Nacional, o Fantástico, sempre traz uma pesquisa. Isso tudo por detrás é um estatístico fazendo. É, por exemplo, uma coisa. Tudo que você vê hoje no dia a dia, eu quero pegar um cartão de crédito. Tem um estatístico olhando para saber se você deve ou não ter o cartão de crédito e quanto de crédito você vai ter. Tá devendo no mercado? Cara, tem um estatístico para saber qual que é a probabilidade de como cobrar essa pessoa. Eu vou abrir uma conta no banco. Tem um estatístico sabendo se você pode ou não abrir a conta no banco. Porque queira ou não queira, não é só o cadastro, tem toda uma estrutura de fraude por detrás. Eu vou trabalhar na indústria. A qualidade daquilo que está sendo produzido tem um estatístico por detrás, porque é ele que garante a qualidade daquele material. Enfim, tem estatística em tudo, é uma Tem praga. estatística em tudo. Não é um mato. Isso. Deveria ser, pelo menos. Mas ainda não tá. Boa. Bom, você se preparou provavelmente, né, racionalmente para o papel que você acabou de assumir, né, na Skillflow. Mas e emocionalmente? Você foi pego de surpresa? Até certo ponto, sim. Até certo ponto, sim. Porque eu estava olhando para outro mercado, para outro negócio, quando veio o convite para liderar a Skillflow nesse novo projeto dela. Foi um pouco de surpresa aí. Foi. E qual foi a primeira grande decisão que você tomou a partir desse lugar aí que você se apropriou? E qual foi a emoção que veio junto com essa tomada de decisão de assumir aí o banco do motorista? A primeira decisão foi rever a forma como é a estrutura da Skillflow no sentido de venda, né? Hoje a Skillflow ela tem uma presença muito marcante, principalmente você, que é a cara da empresa, onde é muito reconhecida e onde tem as maiores empresas vendendo ali, né? Então você tem HSM, Escola do Caos e assim por diante, vendendo HSM. Poxa, então o que a gente precisa mudar, alterar para que a Skillflow venda mais a lei? Então, né? Aliás, não só ela, mas outras pessoas, grandes parceiras que a Skillflow tem, mas que também fomente trazer outras pessoas. Então, a visão analítica e estatística é super importante para a área comercial de todas as empresas. Sim, com certeza. E por que não tem um estatístico na área comercial? Não, mas tem. Mas é raro. É raro ainda, mas tem. Toda a área comercial que faz uma grande diferença, você tem um estatístico mostrando para ela os dados. Às vezes não o diretor daquela área. Não, o diretor, é um analista mesmo
trazendo os números, mostrando, porque para cada vendedor, cara, qual que é o seu resultado? Aonde que você está perdendo oportunidade? Né? Aonde que você está ganhando e deixa da forma como está? Qual que é aquela que você consegue trazer? Você está olhando para o público certo, para aqueles seus clientes certo, e tem mais. Se a pessoa ali é boa, né, o estatístico ali é bom, ele consegue pegar a característica da pessoa, né, e aí já sai daquela parte básica que você só vai analisar, aí você começa a conhecer as pessoas e fala, poxa, esse perfil aqui de vendedor, ele vai vender para esse tipo de produto. Na mesma empresa, esse outro, ele vai para a mesma região, vai vender o mesmo produto, só que enquanto um está vendendo para as empresas A, B e C, o outro na mesma região, tudo D e F. Né? Porque são formas de conversar diferentes, né? De se apresentar. Você está fazendo uma revolução, né? Com o povo, eu estou só distribuindo. É isso. E você também chegou com novidades. Né? Eu acho que esse foi o grande lance da tua chegada também. Tu consegue dar um spoiler para as pessoas do que é que tu tá mexendo com a estrutura e que provavelmente em breve as pessoas vão descobrir? Posso. Na verdade, não sou só eu. A gente está chegando com isso, a gente está formatando um novo produto, um novo serviço. O estatístico adora criar produto também. É isso aí. Esse produto, esse novo serviço que a gente vai vender, né, é uma formação de mentores, treinadores, consultantes, palestrantes. É que olhando para o mercado, a gente percebe que está faltando gente para isso. Né? Faltando gente qualificada para isso. Então, tudo que a gente está fazendo é realmente formar pessoas para trabalhar nessas áreas. Né? Não necessariamente em todas, né? Mas descobrir junto da pessoa aonde que ela tem mais capacidade, onde que ela tem mais qualidade de entrega. Poxa, a pessoa pode chegar na gente querendo ser um consultor, mas vamos entender dela se esse é o melhor canal para ela, o melhor papel, ou não é ser um palestrante. E aí ajudá-la na formação nessa principal, é claro que depois podemos ajudá-la em todos, mas e ela sair ali realmente trabalhando, já com um pé e meio dentro do mercado, já entregando. Do mundo corporativo. É isso aí. Muito bem, gente. Vocês, olha, aguardem. Esse negócio vai pegar fogo. É para já. Segura aí. E você já sentiu que a tua razão estava dizendo uma coisa, mas a tua intuição estava dizendo outra? E quem venceu? Conta uma história pra gente que você passou aí. Então, no começo da carreira, eu ia pela razão. E aí eu percebi que eu sempre errava. A intuição, o sexto sentido, faz toda a diferença. Como é que você percebe o sexto sentido? Aqui a gente fala muito da conexão com o corpo, com perceber as informações que a nossa fisiologia traz. Onde você sente essa intuição? O coração bate diferente. Você percebe que ele coloca. É preciso, eu costumo dizer que nem, por mais que dados a gente tem, né, nem sempre você tem o dado na mão naquela hora. Né? O dado precisa gerar informação. E nem sempre você tem isso na hora. E aí é onde entra a intuição, o que você está sabendo. E aí, cara, sempre, pelo menos para mim, sempre vem assim. Eu estou fazendo alguma coisa e na hora que você está desenvolvendo, colocando, sabe, bate uma luz. Aqui assim, opa, peraí, é isso mesmo? Né? Presta atenção. O que é aquela outra coisa que você está fazendo? Então eu tenho um anjinho aqui assim que me desperta e eu vou ouvir o coração para ver o que ele está fazendo. E isso acontece nas mais diversas ocasiões. Às vezes é numa reunião, você não tem nada ali na mão. Às vezes você está desenvolvendo um modelo, uma política de aceitação de crédito, né? Que vocês... Não é só os dados ali, às vezes você bate, opa, peraí, deixa eu testar esse caminho aqui. Deixa eu testar aquele outro assunto e às vezes não tem nada a ver com o que você está olhando na sua frente. E eu aconselho a todo mundo,
segue o sexto sentido. Ele dá bom. Gente, então, ó, não dá para liderar só com dados. A gente tem que Não. considerar o que a nossa emoção está contando através do nosso corpo. Porque se a gente fica só com os dados, a gente pode correr o risco de tomar uma decisão atravessada. É verdade, é isso mesmo. O dado não diz tudo. Nunca diz tudo. Ele diz muito, mas ele nunca diz tudo. Muito bem. Ó, nós estamos aqui aprofundando nessa filosofia, viu? Estamos saindo do Excel. E é essa que é a grande diferença do chefe, do líder, dos analistas. Os analistas tendem a olhar muito para o Excel, né? Para os dados, o que ele está Pouco para as fazendo. pessoas. E pouco para as pessoas, pouco para o ambiente, pouco ao que está à sua volta. E tem uma coisa que ajuda muito nesse sentido, aliás, não só nisso, mas é o que eu sempre ensinei para todo mundo que trabalhou comigo, para os estatísticos. Perceba o que está à sua volta, né? Cara, o que está acontecendo no mundo? E liga aquilo com o que você está fazendo. Cara, o Trump agora está subindo as taxas de importação. O que isso tem a ver com o seu trabalho? Se você trabalha com a área de exportação, seguro da exportação vai interferir. Se você trabalha plantando alguma coisa, né, vai interferir essa taxa que ele está colocando, porque aquele negócio que você tem sempre, direta ou indiretamente, é alterado por tudo que acontece no mundo. Né? Então é só prestar atenção nisso e aí você se adianta, né, ao que vai acontecer, como está acontecendo. Vou dar um exemplo bem simples que aconteceu agora. O Trump estava falando que ele ia aumentar as taxas de importação e para todo mundo. Ele estava anunciando, falando, tinha data para isso acontecer. Sim. As pessoas que estavam mais ligadas a como é que fala? A bolsa, já estavam prevendo que a bolsa ia se mexer fortemente para aquilo. Então, eles já se adiantaram a colocar. Quem não está prestando atenção, percebendo nisso, está falando, minha ação está subindo, 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 e não está prestando atenção no mundo, é a hora que ela vai perder dinheiro. Entendeu? Muito bem. E, estatisticamente, brincadeira, quando tu estava na estatística mais pura, teve alguma emoção que você teve que aprender a respeitar? Porque ela era presente no mundo dos estatísticos e mesmo você olhando às vezes com uma certa estranheza, foi importante aprender a respeitar e já fazendo um deparo agora nessa cadeira de liderar uma empresa na educação corporativa, que é um mundo que tem suas peculiaridades. Teve alguma emoção também que você teve que aprender a respeitar nesse mundo onde, por exemplo, as agendas não são respeitadas? Né? Porque, gente, na educação corporativa é mais ou menos assim. Tá tudo agendado, daqui a pouco tudo muda porque aconteceu alguma coisa com alguém, aí o evento muda, aí a reunião muda, tudo muda. Na educação corporativa eu não tenho dúvida nenhuma que os anjos da guarda e Deus trabalham muito nas agendas. Muito. Que, cara, eu nunca vi como as coisas do nada viram um caos e do nada também se acerta com uma maravilha e não se prejudica. Uma coisa que eu aprendi a respeitar é o chefe. Por quê? Porque você tá lá e eu sou um cara muito racional, né? Você tá lá com os dados, com a informação, né? Dizendo que é para fazer tal coisa, e aí você chega pro chefe e fala, cara, olha isso aqui, ó. Vamos virar o jogo e fazer isso aqui. E ele não concorda com você. Né? Então, aprender, aí envolve muito a forma como você leva as coisas, como você apresenta as coisas, mas por mais que seja tudo redondinho, seja... Que é óbvio para um estatístico. Que é óbvio. Não, às vezes você vê alguma grande oportunidade, mas é que o chefe tem informação que você ainda não tem. Né? Que ainda não é a hora de colocar aquilo
no mercado, né? Não é a hora de você fazer aquele movimento. Ótimo negócio. E aí também tem uma outra grande lição. Não esqueça, guarda bonitinho, deixa ali na sua gaveta bonitinho, e aí você fica mostrando pro chefe que você tem aquilo, porque uma hora vai entrar. Entendi. A gente poderia dizer para quem está assistindo a gente, então, que se você tem líder, é importante entender que, às vezes, quando alguma coisa que você fala não é imediatamente assimilada, não é contra você. É porque muitas vezes tem informações que não são possíveis de chegar. Então, a gente precisa confiar na nossa liderança. Ah, precisa, é importante. E aí eu vou fazer até um adendo aqui. Quando você for mostrar, for falar com o seu líder, mostrar um projeto, não mostra projeto, não. Mostra o ROI do negócio, o quanto aquilo vai trazer de renda para a empresa. Esse é o primeiro ponto que ele vai pegar para te escutar sobre o negócio. Essa é a primeira dica que eu dou. A segunda é exatamente essa. Tá lá, foi lá, apresentou bonitinho. Cara, ele não aceitou. Tenta entender o porquê. Se não for, aceita. Aceita. Ele tá sabendo o porquê de não colocar. E depois, volte sempre. Nunca esqueça desse seu projeto. Volte com ele uma outra hora, de uma outra forma, para apresentá-lo e colocá-lo. Até para você não perder o tempo que você fez de estudar e fazer todos os trabalhos. Uma dica que eu acho importante é a gente lembrar que uma empresa, qualquer empresa, só toma uma decisão de consumir algo ou de abrir mão de algo por 3 motivos. Um é aumentar o faturamento. O outro é diminuir os custos e o terceiro é gerenciar os riscos. Então, como o Matheus está falando aqui, se você vai apresentar algo, o retorno precisa estar numa dessas 3 pontas ou nas 3, se for possível, né? Sim, pelo menos uma delas. E, aliás, se a empresa não estiver olhando para essas 3, ela está muito errada. Morre, né? Morre. Vai morrer. E aí, em que momento você precisou se expor emocionalmente para liderar melhor? A gente gosta de histórias. São histórias engraçadas ou desgraçadas. Né? Porque história é engraçada também. Sempre. Mas você não é do tipo que parece que está se expondo. Não sou. Não sou, mas a primeira impressão realmente não pareço. Mas depois, durante o convívio rápido... É porque vocês não estão vendo, gente, mas ele tem 2 metros de tênis. Então, imagina a pessoa parece super vulnerável, só que não. Não, esse é um ponto que no começo da carreira eu tive que aprender a colocar, porque eu sou muito mais alto que todo mundo. Então não dá para chegar no chefe e conversar com ele perto dele. Em pé, assim. Em pé, não dá. O cara vai ficar olhando para cima. Como é que alguém vai ouvir o subordinado olhando para cima? Sem chance. Né? Então eu aprendi que a hora que eu chegava, eu fico um pouco mais afastado, eu sento. Né? Essas são coisas que eu trago para todo mundo. Então perceba a sua diferença com a sua liderança. Né? E aí eu vou até um pouco mais. Perceba essa diferença com a sua liderança para que você tenta se igualar a ele ou até um pouco mais baixo, né? Eu tinha uma voz muito mais forte. Deus me livre, né? Eu tive que diminuir o volume da voz. Falava muito com a mão, descendente de italiana, que eu tive que segurar mais a mão. Né? Então é sempre importante para isso. E para a liderança também tem a mesma coisa. É isso que eu ia te falar. E agora, para liderar, como é que tu faz com esses 2 metros, com essa voz, com esses braços? Então, aí vem a mesma coisa, porque a hora que você chega com esse tamanho todo nas pessoas, parece que você chega brigando. Você chega querendo impor, e não é isso. Então eu também tenho que tomar o cuidado para me colocar no mesmo nível da pessoa. Né? Muitas vezes eu não tenho problema nenhum. Eu sou alto, vou conversar com alguém, cara, eu sento e pode ficar de pé, não tem problema nenhum. Né? Ou coloca a pessoa para sentar, fico mais distante, porque essa empatia que eu tenho que tomar cuidado com o meu chefe, também tem que tomar cuidado com o resto das pessoas, né? Com os meus pares, com o pessoal que trabalha com todo mundo. Clientes, com todo mundo, isso é necessário. E aí se expor, né? Você falou lá atrás, como é que você fez para se expor? Acho que sempre, porque eu percebi que quanto mais transparente eu sou, mais a pessoa
me entrega o que ela é de melhor. É mais abertura ela tem para falar de mim aquilo que eu realmente sou. Eu cheguei, sempre fiz feedback. De 3 em 3 meses eu sempre fiz um feedback. Com Gosta todo de dar mundo. feedback todo dia, né? Na verdade, gente. Trabalhando com ele é todo dia feedback. Mas tem aqueles mais formais que precisa ser feito e que você faz com parceiros, pares, com os 360. funcionários, 360 mesmo. E eu sempre fiz assim, olha, 360. Então eu sempre estabeleci uma regra, geralmente um que eu gosto, sempre gostei muito de fazer, eu vou levar 3 coisas a melhorar, pontos que eu acho que você tem de melhorar e 3 pontos positivos. Basta, não dá para ser mais do que isso, porque senão você também nem lembra mais o que é. Não trabalha nada. E eu falo, eu vou levar, e você também traz para mim. E eu sempre fui, se eu perceber que ele não é genuíno naquilo que ele tá falando, eu não aceito, vai voltar depois. Não, vai Como é que voltar. você identifica que ele está sendo genuíno? Elogia demais, né? Muito elogio. Quando tem muito elogio, não tem. Ou foi mal feito, fez na última hora, e aí, fato que eu não quero. E segundo, poxa, eu tenho defeitos, sou cheio de defeitos. Né? Alguns eu não Alguém consigo. tá gravando isso, né, gente? A gente vai pegar só esse corte. Alguns eu não consigo identificar. Então, por isso que eu preciso que as pessoas venham e falem para mim. E aí você sendo empático, você se abrindo, sendo transparente no dia a dia com as pessoas, ela se sente à vontade para falar esse problema. Né? E mais ainda, a hora que ela percebe que ela falou uma coisa para você melhorar e você realmente escutou ela, você realmente trabalhou para aquilo, segue o jogo aí, você ganha as pessoas. Muito bom. Como alguém tão orientado a dados aprendeu a lidar com essas variáveis e imprevisíveis coisas chamadas pessoas? De onde vem esse aprendizado da tua história, assim? É da família? É de alguém específico da tua família? É de ter passado perrengue? Como que é? Passado perrengue, muito perrengue. Muito perrengue. Eu sempre gostei muito de observar as pessoas. Como elas agem, como elas fazem. Mas o lidar já não é. Aí é outra história. E aí foi apanhando mesmo no dia a dia que eu precisava me abrir, me colocar, porque se eu chego numa. Como eu falei há um tempinho atrás, a primeira impressão que dá é que sou um cara fechado, não me abro e tal. Né? E logo depois eu me abro. Antigamente eu não me abria. Né? Era muito difícil me conquistar. Né, para alguma coisa. Então foi apanhando mesmo. Muito. Muito bem. E na história da tua trajetória, e aí eu tô falando lá desde pequenininho, né? O que te inspirou a vir por esse caminho? Tem uma referência de alguém ou alguma situação ou alguém? Quem são as pessoas que mais inspiraram o Matheus a ser o Matheus? Matheus a ser um Matheus, eu acho que tem todo um conjunto de pessoas. Eu não consigo me lembrar de, eu gostei dessa pessoa, eu busco referências no que meu pai era no trabalho e é no dia a dia, o que era minha mãe no trabalho, o que ela era no dia a dia. Como minha irmã ou minhas irmãs são, também aprendi muito com elas. Né? Não tem, principalmente minha irmã do meio, que é só um ano mais nova do que eu. Então a gente conviveu muito com ela, eu aprendi muito, porque ela tem uma característica completamente diferente da minha. Então eu fui baseando, tentando me pegar no melhor das pessoas. E para se tornar estatístico, alguém te influenciou? Foi. Eu tive. Bom, eu vou voltar lá na minha infância, eu sempre, diferentemente de todo mundo, né? Todo mundo fala, eu quero ser bombeiro, eu quero ser professor, eu quero ser policial, e eu sempre falava que eu queria ser detetive, né? E aí, na época de vestibular, época ainda do guia do estudante, você tinha que abrir um livro, ficar lendo, descobrir o que era cada profissão, Deus amado do céu. E eu estava indo completamente para a área de computação, porque eu gostava, já mexia com computador e tal. E aí, exatamente uma semana antes da fazer
a inscrição para o primeiro vestibular, né, eu conheci um amigo do meu tio, de um tio meu, que era estatístico, e aí ele começou a contar a profissão, falar o Lembra que do nome que é. dele, não? Não lembro o nome De dele. qual tio que é? Meu tio Raimundo, da Aí, minha ó, tia Cleofas, lá de Campinas. já manda uma mensagem para eles ressuscitarem um amigo aí. Não, eles sabem, eles conhecem essa história. Esse amigo dele já faleceu, já ele tinha uma consultoria na Melhor área. não chamar ele então para entrevistar. Não, ele era uma consultoria na área de qualidade estatística. E aí ele começou a me explicar, eu falei, caraca, esse detetive, é isso que eu quero. Né? E aí eu mudei na hora mesmo, eu prestei só Unicamp, USP, Unesp, e na época eu mudei para estatística e tô feliz da vida. Posso imaginar, né, gente? Porque liderar é um desafio. É quase uma vida de investigador mesmo. Porque, com certeza. Uma das coisas mais, acho que relevantes que o líder faz é investigar quais são as necessidades do seu liderado, né? Para daí poder ir conduzindo esse liderado na direção do que a empresa precisa e o que importa para ele. Eu acho que esse é o principal trabalho dele. É ele entender as pessoas para que ele possa liderar e desenvolvê-las. Esse, para mim, é o principal desafio dele. O desafio da empresa crescer, né, de ela ganhar, é grande também. Mas eu acho muito mais fácil do que você desenvolver e retirar o melhor das pessoas. É você manter as pessoas no seu trabalho entregando o máximo. Você está falando que liderar é estar todo dia disposto a tomar decisão com a cabeça e depois sustentar com o coração. É isso aí. Sim, senhora. Bonito isso, hein? Dá um livro. Bom, olhando para tudo isso que a gente está falando aqui hoje, como é que você identifica quando quando um colaborador precisa de dado ou de acalento, acolhimento, atenção, escuta? O olho da pessoa. Mesmo no online, hoje a gente trabalha muito online. E principalmente por causa do online, eu acho que é o olhar da pessoa. Primeiro é o olhar e depois a voz da pessoa, né? O online esconde muita coisa, né? O ombro pesado. Às vezes tá só a cabecinha assim. Exatamente, né? Às vezes a pessoa não abre a câmera. O rubor do rosto também você não consegue ver. Não abrir a câmera, isso é inadmissível. Tô conversando com alguém, eu não tô falando com uma tela preta com uma letra na frente, nem uma foto. Eu tô falando com alguém. Então comigo tem que abrir mais do que justo. Isso é inegociável para você. Inegociável. Inegociável. Mas meu cabelo, mulher é sempre assim, meu cabelo, isso aqui tá bom, relaxa, vai lá, arruma o cabelo. Eu não ligo para isso, mas nós ligamos. Vocês, mulheres, ligam sempre, vai lá, arruma o cabelo, se ajeita. Mas como todo mundo já me conhece, já sabe que tem que vir. Tem que abrir a câmera mesmo. Tem que abrir a câmera. Mas você, eu acho que pelo olhar ali, pela voz, você consegue perceber que ela tá precisando ser escutada um pouquinho, né? E eu vou buscar uma coisa nisso aí. A empresa, ela não tem que se preocupar em dar toda assistência, porque a pessoa tá ruim, ela tá mal, então eu vou trabalhar para que ela se levante. Não é o psicólogo dela. Não é nem o RH, esse é o menos ainda. Mas sim, a empresa, principalmente o chefe, precisa entender que todo mundo passa por altos e baixos. Precisa ter um nível de acolhimento genuíno. Com certeza. E aí você, nesse acolhimento, que a pessoa que está embaixo, e ela, se você perceber que ela quer sair, ótimo, dá todo o apoio, sustenta isso, e a equipe está aí para ajudar a sustentar essa baixa de uma pessoa. Agora, se ela não quer sair desse negócio, aí você não tem o que fazer, a não ser desligar a pessoa. Sim. Muito bem. E qual é o maior risco emocional de ser CEO? E por que quase ninguém fala sobre isso? Porque tem muita gente dependendo de você. Você tem que fazer a coisa dar certo. Porque não é você. Mas qual é o maior risco emocional? É essa insegurança? Porque você respondeu por que ninguém quase fala sobre isso. Não fala porque tem medo que as pessoas se sintem seguras.
É isso? Quando as pessoas chegam num cargo mais alto, eu acho que elas têm medo de falar dos problemas. Né? E todo mundo, dos problemas, dos erros, todo mundo erra, todo mundo tem problema. Eu acho que, para mim, o maior risco emocional disso é a pressão sobressair, ela sair fora do controle. Acho que esse é o maior, para mim, é o maior que tem. E ninguém fala sobre isso porque não quer se expor, tem medo de gerar insegurança. Eu acho. E que é uma grande bobagem, né? Porque não é porque você mostrou seu lado fraco, né? Não é o seu lado fraco, você colocou o seu erro ou a sua preocupação que vai te deixar mais fraco. É só buscar as referências nos grandes líderes que existem. Todos eles, em algum momento, deixaram claro qual que era o problema que ele tinha, qual que era a fraqueza dele, e todos continuaram lá em cima. Né? Por quê? Porque todo mundo é fraco num ponto, mas a fortaleza que ele coloca é muito maior do que essa pequena parte. É quase igual ser marido, assim, também tem que estar sempre fortão. Isso! É a crença dos maridos. Isso. O marido é aquela coisa assim, senhora, você tá certa, mas sustenta que vai. Se a Skill fosse uma pessoa, como você descreveria esta pessoa e principalmente o estado emocional dessa pessoa hoje? A Skill seria uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa fazendo e acontecendo muitas coisas, pensando vários pontos, várias possibilidades, se mexendo para crescer ainda mais, né? Não tá incomodada, Inconformada. totalmente inconformada com aonde ela está e como ela está. Porém, uma pessoa serena, né? Que ela tá dentro de si e enxergando lá no futuro, lá na frente, todos os passos que ela precisa dar para chegar onde ela quer. Gostei desse skill aí, viu, gente? E o que você quer sentir? O bom é que esse podcast vai ficar gravado daqui a um ano, a gente volta para rever. Tá bom? Depois 5, depois 10. E aí a pergunta é, o que você quer sentir no futuro quando olhar para essa fase da sua liderança, assumindo a Skill Flow agora? O que você quer sentir no futuro? O que eu quero sentir no futuro? Olhando para agora, para essa fase, tipo... Exato. Eu quero sentir como foi bom todo esse desafio, como eu aprendi com ele, olha onde que ele me trouxe, o quão feliz e postado eu estou, né? E enxergando mais ainda no futuro. Quero sentir um baita orgulho do que eu era um ano atrás e o que eu fiz para chegar. Tá registrado, hein, gente? Depois a gente vai voltar e comparar. Vai fazer aquele meme do primeiro eu começo, depois eu melhoro, é isso? Muito bem. E por fim, aí, pra gente começando a fechar, qual emoção você não quer que te governe nesse caminho de desenvolvimento e de expansão que você está fazendo com a Skill? Uma emoção? Você não quer que te afete? Poxa, não consigo pensar, porque até emoções ruins são boas. Né? Você passar por alguma emoção ruim, ela ainda é boa para você voltar e colocar os dois pés juntos, olhar para algo que você não está olhando. Então pode vir tudo que você vai... Pode vir, eu acho que toda emoção é super bem-vinda. Muito bem, muito bem. E tem alguém que mexe muito com as suas emoções? Tem, minha esposa. Por que ela faz isso, gente? Ela adora mexer com pergunta para ela, não para mim. Eu sei que ela mexe com todas as minhas emoções.
Geralmente, emoções muito boas, muito De agradáveis. vez em quando, Mas de vez em quando ela mexe com algumas que não é tão legal assim. mas ela dá conta. Agora que nós estamos chegando no fim, vale a revelação, né? Matheus aqui assumindo Skill Flow de sócio e eu de esposa, né, gente? A pessoa resolveu ficar com a esposa 24 horas agora, trabalhando e casado, tá uma aventura. Mas a gente vai contar de novo como isso vai se desdobrar daqui a um tempo. Enquanto você cuida das entregas, dos produtos, dos serviços, Né? né, eu vou cuidar de todo o restante. Meu Deus do céu, ainda bem, não vi a hora. E aí, gente, para a gente fechar aqui, olha, eu quero dizer que se tem uma coisa que esse papo com o Matheus nos mostrou, é que sentir não enfraquece de maneira nenhuma a liderança. Muito pelo contrário, fortalece. E que por trás de cada decisão estratégica há um ser humano lidando com dúvidas, medos, intuições, coragem, e que muitas vezes não cabem nos gráficos. Liderar é, antes de tudo, se permitir sentir, expor, se responsabilizar e crescer. Então, obrigada, Matheus, por esse espaço de vulnerabilidade. Obrigada, marido, pela trajetória. E nos vemos no próximo episódio, porque agora eu vou Isso aí, namorar, é gente. isso. Beijo a todos. Mua. Beijo, paixão. Tchau, gente!